Fala, ouvinte! O vídeo hoje é uma temática mais filosófica e vai ser meio que uma filosofia bem uspiana. Sintam-se em um departamento francês de ultramar, sintam-se na Guiana Francesa por uns minutos. Eu vou falar aqui sobre os mestres da suspeita. Para quem não sabe, a filosofia contemporânea ela é fincada num tripé. Ela se baseia em três troncos. É que nem, sabe, o Brasil se baseia nos três troncos, né? Branco, vermelho e preto, europeu, indígena e africano. A filosofia contemporânea ela também se baseia em três troncos, que são o Marx, o Nietzsche e o Freud. Filosofia contemporânea, claro, me refiro ao que a gente chama de filosofia contemporânea, que é esses pensadores europeus que são o objeto de estudo da filosofia acadêmica, das nossas faculdades de filosofia, que, sinceramente, eu acho que mal merecem o título de filósofos, e ainda que merecessem, nem por isso eu acho que eles deveriam monopolizar as nossas universidades. Eu acho que a gente devia estudar filósofos brasileiros, latino-americanos, africanos, chineses, etc., sem problema. Mas o fato é que essa filosofia europeia contemporânea, ela tem como base Marx, Nietzsche e Freud. E isso, a filosofia, né, ela é a mãe das ciências, né? Não só no sentido de que as ciências nasceram da filosofia, né? As ciências, elas meio que nasceram de uma especialização, de uma compartimentação da filosofia. É tipo assim, setores da filosofia foram se desenvolvendo mais, ganhando mais detalhamento, um aprofundamento ali, e aí certos filósofos, certos pensadores, eles foram se especializando naquela linha ali, aprofundando, dedicando dedicação integral para aquele ponto ali, né? E aí foram se formando as ciências, né? Então você tem, por exemplo, a física. Antes os filósofos eram os físicos, né? Os filósofos estudavam uma parte que a gente chama de filosofia da natureza, né? Ou chama de física, né? Por exemplo, o Aristóteles vai ter lá os livros da física. Os estoicos, eles tinham uma filosofia bastante sistemática também. Eles costumavam dividir a filosofia, né, em lógica, física e ética. Só que aí, no caso da filosofia antiga, medieval, a física, ela englobava toda a filosofia da natureza, né? Então, englobava o que hoje seria a física, a química, a biologia, etc., né? Então, a filosofia é mãe das ciências, né? Nesse sentido. A física, a química e a biologia nascem da filosofia. Da mesma forma, a história, a geografia, a sociologia, a psicologia, a economia, tudo vai nascer da filosofia, né? Os primeiros historiadores, se bem que no caso da história, no caso do direito, tem algumas disciplinas humanas assim que elas têm uma história de relação com a filosofia, mas elas já existiam independente da filosofia, né? Tem algumas disciplinas das ciências humanas que meio que assim, a matemática também, né, a geometria, ela é meio que independente da filosofia. Mas no geral, as ciências elas se desenvolvem a partir da filosofia, né? Então, por exemplo, os primeiros sociólogos, né? O Durkheim, o Marx, Augusto Comte, né? São filósofos. Os primeiros psicólogos, né? O Freud, o Skinner, os caras que são da filosofia, né? Então, assim, a filosofia ela é mãe das ciências nesse sentido, né? Mas ela também é mãe das ciências no sentido de que ela cuida das ciências, né? Então, assim, você pega as discussões filosóficas hoje, principalmente em filosofia da ciência, em lógica, em teoria do conhecimento, elas podem não ser, vamos dizer assim, a autoridade, elas não são o pai da ciência, se liga? Mas elas são as mães, cara. Elas dão ali elas preparam ali um café da manhã, pelo menos, para a ciência, se liga? Então a ciência
ainda olha para a filosofia, apesar de que tem muitos cientistas que pregam que a filosofia tem que ser abolida, que é a ciência que vai dar toda a resposta, mas isso não é uma visão consensual, essa não é uma visão absoluta. Todos os cientistas pensam assim, não. Tem muitos cientistas que olham para o que está acontecendo na filosofia e vice-versa, claro, né? A filosofia, na verdade, sempre olha para o que está acontecendo na ciência, né? Então tem um diálogo muito forte entre filosofia e ciência, e a filosofia, ela continua sendo uma dimensão mais abstrata, mais fundamental, né? Ela vai estudar o que é o conhecimento, o que é o universo, etc., né? O que é a ciência, como a ciência se relaciona com a religião, como a ciência se relaciona com a ética, como a ciência se relaciona com a política, como as ciências se relacionam entre si. A filosofia pensa muito essas questões mais fundamentais. Então, a influência que a filosofia exerce sobre as ciências é uma influência fundamental, né? Daí, quando eu digo que a filosofia contemporânea tem como base o Marx, o Nietzsche, o Freud, eu digo também que, de certo modo, a ciência contemporânea tem como base o Marx, o Nietzsche e o Freud, principalmente as ciências humanas, né? E esses cientistas e esses filósofos, esses acadêmicos, esses caras que são formados nas universidades, eles não viram todos professores. Eles viram professores, eles viram advogados, eles viram médicos, eles viram jornalistas, eles viram juízes, eles viram empresários, eles viram banqueiros, eles viram presidentes, ministros, até reis, se liga? Então, assim, o mundo, de certa forma, claro que eu estou falando do Ocidente, né, cara? Tem que deixar isso claro, né? Mas isso também tem uma influência muito grande lá na Eurásia, né? Tem influência na África, tem influência na América Latina, tem influência na China, tem influência na Rússia, tem influência até nos países árabes. Apesar de que eu acho, eu não conheço tão bem os países árabes, mas eu acho que nos países árabes tem um pouco menos. Mas tem também, tá? E claro que em alguns países do Ocidente tem menos influência. Por exemplo, na Hungria você não vai ter tanta, pelo menos não tanta quanto no resto do mundo, influência do Marx, do Nietzsche e do Freud, né? E na Rússia e tal, talvez na Sérvia também, esses países, Belarus, esses países, a influência desses três é um pouco menor, mas tem essa influência também, cara. Por quê? Porque se tu pegar, né, os dois grandes países que representam o sul global, então, eles estão no norte, mas eles são os representantes do sul global, que é a China e a Rússia. Cara, a China é influenciada pelo Marx via Mao Tse-tung, Mao Zedong, né? E a Rússia é influenciada pelo Marx via Lenin, Stalin, né? Então, mas de qualquer forma, cara, os quadros, né? Todos essas profissões que eu falei, né, jornalista, advogado, político, médico, etc., juiz, esses caras são formados em universidades que, no geral, seguem esse padrão ocidental, se liga? Então, o mundo hoje, de certa forma, se sustenta sobre esses três caras, Marx, Nietzsche e Freud, se liga? Esses caras, eles são conhecidos como os mestres da suspeita. E o que é que esses caras fizeram? O meu objetivo aqui não é ser tão didático, não. Eu tô sendo até, né, um pouco didático aqui, mas o meu objetivo era ser mais panfletário mesmo. Defender uma tese minha sobre esses caras. E não só sobre eles, né? Eu vou entrar depois no outro cara aí, que já vai estar no título, vocês já sabem, né? Mas eu vou falar um pouco aqui, vou ser um pouco didático aqui, né? Esses caras, né? O Marx, ele é o cara que vai criar o que hoje é conhecido como socialismo científico, né? E é o grande pensador que sustenta o comunismo, sustenta o materialismo histórico e dialético, né? Esses termos, eles às vezes se equivalem, mas eles têm características próprias e tal. Tem gente que prefere usar uns termos, tem gente que prefere usar outros, tem gente que coloca como se fossem duas coisas diferentes, ou às vezes até opostas e tal, mas enfim. Então, o mais correto é dizer que o Marx
ele é o pai do marxismo, apesar de que tem sempre uma frase que o pessoal diz, né? O Marx, parece que foi uma frase que ele disse em vida, né? O Marx disse: eu não sou marxista. Mas, mas isso é uma anedota também, né, cara? Porque ele deve ter dito isso, se ele disse isso mesmo, ele disse em um contexto ali, devia estar falando. Ele deve ter olhado para certos marxistas e dito assim: eu não sou marxista, porque eu não sou esses caras aí, não. Se liga. Mas, enfim. O, ou para um espantalho que estavam criando, né, com o marxismo. Mas o fato é que o Marx, o que ele faz, né? O Marx ele foi discípulo do Hegel, ele pertencia ao que a gente chama de esquerda hegeliana. Só que o Marx ele vai tacar o pau em todos os caras da esquerda hegeliana, né? Bruno Bauer, Ludwig Feuerbach. O que o Marx era mais próximo era o Feuerbach, se eu não me engano. Que é os caras que vão fazer a crítica da religião. É a esquerda hegeliana. Tipo, o Hegel já é um cara problemático demais. Porque o Hegel, ele é um cara que ele vai defender o Estado, ele vai defender a filosofia como sistema, coisas assim que de alguma forma você pensa, esse cara ele é conservador, esse cara ele é tradicionalista quase, né? Só que o Hegel, ele absorve muita coisa do liberalismo, do racionalismo moderno. Então, por exemplo, eu olho, eu não sou conhecedor de Hegel não, tá? Posso estar falando besteira até aqui. Mas a impressão que eu tenho, e que eu já vi pessoas da época e de depois falando sobre o Hegel, amigos dele, inclusive, assim, pessoas próximas a ele, não é amigos, né? Pessoas próximas a ele, assim, talvez tenham até conhecido ele pessoalmente, ou pelo menos conhecer os discípulos, os discípulos eu tenho certeza, assim, que é por exemplo, o Heine, né? O Heine, eu não tenho certeza se ele conheceu o Hegel, mas ele conheceu o Marx, ele conheceu os caras da esquerda hegeliana. E, e a impressão que a galera tem, que é a impressão que eu tenho também, é de que o Hegel talvez nem acreditasse em Deus, cara. Ele fala lá de Deus, ele defende o cristianismo e tal, mas é um cristianismo protestante e é um protestantismo que na prática é um ateísmo, se liga? Então Deus é como se fosse uma grande ideia, é como se fosse uma noção, um conceito, é uma noção de Deus que não é o Deus de fato, se liga? Não é o Deus vivo, se liga? Não é Jesus Cristo de fato, como encarnação do Deus vivo que morreu na cruz e que ressuscitou de fato e que está presente na hóstia. Isso com certeza para o Hegel não, né? Que é protestante, né? Então Jesus não estava presente na hóstia consagrada, né? Então, assim, o Hegel já é um negócio problemático. Aí vem a esquerda hegeliana, que já é bem mais problemática, porque é uma galera que quer revolucionar a religião, quer revolucionar a política, quer revolucionar as noções da coisa. Já não é nem conservador, cara. Entendeu? Aí vem o Marx, que ele é a esquerda da esquerda hegeliana, se liga? Porque para o Marx, a tese sobre Feuerbach, né? O que o Marx vai dizer? A tese sobre Feuerbach, de certa forma, é o Marx encontrando o problema na esquerda hegeliana, né? Aí o que ele vai dizer na tese mais famosa? Os filósofos até hoje, até Feuerbach, se limitaram a interpretar o mundo. Ou seja, o Feuerbach, ele critica o Hegel, mas ele ainda está tentando interpretar o mundo. Aí o que o Marx vai propor? Cabe agora transformá-lo, ou seja, a verdadeira tarefa do filósofo não é entender a realidade, acessar a verdade e expressar essa verdade para os outros. A verdadeira tarefa do filósofo é construir a verdade, é transformar o mundo de acordo com a verdade. E essa verdade é uma verdade materialista, né? Aí ele entra numa verdade, numa noção de verdade que é próxima da esquerda hegeliana, né? Então, a verdade é a realização da verdadeira potencialidade do ser humano, né? Que vai ser conseguida com a sociedade sem classes, que é o comunismo, né? E para isso o ser humano tem que entrar, o filósofo tem que entrar na luta, né? Para apressar o parto da sociedade sem classes, né? E para o Marx, o mundo está grávido e você é o parteiro do novo mundo, se liga? Mas não quer dizer necessariamente que esse mundo vai chegar necessariamente. Porque pode ocorrer um aborto, a mãe pode morrer, pode acontecer muitas coisas, né?
Então, o filósofo marxista, ele é o parteiro desse novo mundo. Tem até uma música do Silvio Rodrigues, que eu acho que ele está falando disso, né? O Silvio Rodrigues é um cantor cubano que eu gosto muito. E apesar de eu ter deixado de ser comunista, eu continuo gostando do Silvio Rodrigues, porque ele, como músico, ele é muito bom. E as letras são bonitas, e eu procuro dar uma interpretação não marxista das letras, para continuar mantendo ela. Mas tem umas que não dá, porque tem umas que prega o fim da família, umas coisas assim, aí não tem jeito, né? Aí não tem jeito. Aí tem essa, por exemplo, né? La era está parindo um coração. A era está parindo um coração, em que o Silvio Rodrigues fala assim. Essa eu tento adaptar ela para as minhas ideias, né? Ele fala assim, tem um começo lá, né? Mas o refrão ele fala assim: a era está parindo um coração, não aguenta mais, se morre de dor e é preciso acudir correndo, porque tá em tempo de cair o porvir. Aí ele repete, né? No puede más, se muere de dolor y hay que acudir corriendo, pues se cae el porvenir. En cualquier selva del mundo, em qualquer calle, em qualquer selva do mundo, em qualquer rua. Aí você imagina, né? Na selva, as guerrilhas escondidas na selva e tal, nas ruas, as barricadas, as trincheiras e tal, né? Debo dejar la casa y el sillón, la madre vive hasta que muere el sol, y hay que quemar el cielo si es preciso por vivir, por cualquier hombre del mundo, em qualquer casa. Cara, é muito bonita essa música. Eu não, o Bakunin, ele dizia, né? Pelo menos um professor meu disse que o Bakunin dizia isso. Se todas as obras de arte burguesa fossem eliminadas, a gente tinha que deixar a Nona Sinfonia de Beethoven viva, porque ela é boa. Ele dizia mais ou menos isso. Eu digo, cara, se todas as obras comunistas tiverem que ser queimadas na fogueira, condenadas no Index Librorum, por favor, deixem essa música. Vamos, sei lá, mudar algum verso, ou simplesmente interpretar ela de uma forma diferente, porque ela é muito bonita. Debo dejar la casa y el sillón, la madre vive hasta que muera el sol, y hay que quemar el cielo si es preciso, por vivir, por cualquier hombre del mundo, por qualquer casa. Dá pra você dar um outro sentido, né? Certo negócio de queimar o céu é perigoso, né, cara? Essa parte eu acho que eu defenderia que mudasse esse verso. Mas você pode interpretar de alguma outra forma, né? Sei lá, queimar o céu com fogo divino, né? Pode ser. Ele fala, né? Devo deixar a casa e o sofá, o assento, sei lá. Tem que tirar a bunda. Levante seu traseiro gordo, sucker, né? A mãe vive até que morra o sol. Quando o sol morrer, a mãe morre, entendeu? E é preciso queimar o céu se for preciso para viver, para que ela viva. Por qualquer homem no mundo, por qualquer casa. Né? Então, assim, você vê que tem um resíduo cristão, né, cara, nessas coisas do comunismo, né? Aquela coisa de deixa as ovelhas aqui, vai atrás da ovelha desgarrada, né? Mas só que os comunistas pervertem isso, né, cara? Mas enfim. Então o marxismo é isso, né, cara? O marxismo é o parto dessa nova humanidade que vive independente das classes, onde há opressão e coisa e tal. Então, Marx é isso. O Nietzsche. Não vou gastar 18 minutos com o Nietzsche, não, tá? O Nietzsche, cara, ele é o grande crítico da moral. O Nietzsche ele era aluno do Schopenhauer. Schopenhauer era o grande crítico do Hegel, né? O Hegel dava aula numa sala, o Schopenhauer dava aula na outra sala. O Hegel era popstar, o Schopenhauer ninguém queria saber dele. O Schopenhauer, ele é o cara que ele vai tentar estabelecer um vínculo entre a filosofia ocidental e a sabedoria oriental, né? E aí o Schopenhauer ele vai resgatar na filosofia ocidental aqueles momentos do racionalismo, né? Que é o Platão e o Kant. Né? O Schopenhauer era aluno do Kant. Então, para o Schopenhauer, cara, não vou descrever Schopenhauer nem Nietzsche, vou falar rapidão, tá? Então, vai estudar. Até porque eu também nem li tanto esses caras assim, não sou um grande conhecedor, não, tá?
Aqui, a minha ideia aqui é só falar mais sobre o que é que eu vejo como sendo essa suspeita dos mestres da suspeita e o efeito que isso produziu no mundo, tá? Aqui não é... Eu falei no começo que era um vídeo uspiano, mas não é tão uspiano assim não, tá? Eu tava brincando, tá? Eu não pretendo fazer a exegese perfeita desses caras, não. Não tenho condições, eu não tenho capacidade para isso. Eu não sou um uspiano, se liga? E aqui vale tanto pro bem e pro mal, se liga? Eu sou burro demais para ser uspiano e eu sou inteligente demais para ser uspiano. Se liga? São as duas coisas. Mas, enfim, o Schopenhauer, né? Ele vai pensar esse, a filosofia de uma forma que não tem aquela sistematicidade do Hegel. Ela ela não segue o caminho da filosofia ocidental pop, né, da filosofia mainstream. O Schopenhauer ele é mais underground, ele é diferentão, ele é hipster, né? Então o Schopenhauer, a grande questão dele é o drama da existência, cara. É o drama da existência, se liga. Então, o que o Schopenhauer quer saber, né? Ele quer saber como é que a gente explica a existência das coisas e a experiência humana dentro dessa existência, né? Tem um sentido moral muito profundo no Schopenhauer, né? Porque ele quer saber o sentido da vida, bicho. É isso. Esses caras eles são precursores do existencialismo, né? Tanto o Schopenhauer quanto o Nietzsche, né? Porque a viagem deles é o sentido da vida. Tipo, o Hegel ele tem um sistema perfeito e tal, babá, babá. Só que pro Schopenhauer e pro Nietzsche, tipo, o Hegel é um grande peidão, porque ele não está dialogando diretamente com a minha experiência, se liga? Ele tá fazendo conceitos dialogarem entre si, mas ele está escapando completamente do que é a experiência vivida, né? Então o Schopenhauer ele vai conciliar, né, Platão e o Kant com algumas filosofias orientais, né, principalmente da Índia. Então ele vai pensar a existência, né, como uma coisa de certa forma marcada pelo sofrimento e o sentido da vida é sofrer. O sentido da vida é sofrer e lidar com esse sofrimento, né? E aí quando você pega as tradições orientais e também as tradições da filosofia da decadência da Grécia, né, do helenismo, ali, o epicurismo, o estoicismo, o ceticismo, etc., você nota que é isso, né, cara? Os caras olham para o mundo como uma grande ilusão e você sofre porque você, de alguma forma, cai na ilusão do mundo, né? Só que aí cada um vai pensar essa ilusão de uma forma diferente e vai pensar a saída para esse sofrimento e essa ilusão de uma forma diferente, né? Não é igual. Estoico não é igual cético, não é igual epicurista, pá, né? Mas, no geral, eles veem mais ou menos assim, tipo, o nosso problema, né, é que a gente se ilude com uma noção da realidade e que não é bem a realidade, né? Mas se você conhece de fato o que é a realidade, aí você se pauta nisso, aí você consegue administrar melhor o sofrimento e tal. Schopenhauer mais ou menos nessa linha aí. E o Nietzsche avança nessa, né, cara? Só que o Nietzsche, ele é aquela coisa, ele avança algumas casas decimais aí, cara. Ele... Primeiro que o Nietzsche não é tão espiritualizado quanto o Schopenhauer, que já não era espiritualizado, né? Essa galera, o Ocidente, abandonou as suas tradições espirituais, né? Abandonou o catolicismo, né? E aí o que sobrou para o Ocidente, cara, foi uma visão muito sem graça, insossa da realidade, né? Que é a matéria pura. E aí o Schopenhauer é uma tentativa de resgate dessa espiritualidade, mas não pelo catolicismo, e sim pelo diálogo com as tradições orientais, né? E aí o Nietzsche vem dessa tradição do Schopenhauer, vem desse caminho iniciado aí pelo Schopenhauer, e aí o Nietzsche ele vai pensar por ele vai abrir uma nova senda aí nesse caminho
do Schopenhauer, sabe? Porque para o Nietzsche né, não é tanto uma questão de espiritualidade, sabe? Para o Nietzsche é uma questão de medicina, uma questão fisiológica, né? O Nietzsche é completamente materialista, cara. O traço comum desses mestres da suspeita é o materialismo. Tanto Marx, quanto Nietzsche, quanto Freud, eles são materialistas, né? Extremamente materialistas. E aí o Nietzsche, né? Ele vai olhar para tudo que é espiritual, principalmente a moral e a religião, mas também a ciência, a arte, a filosofia, etc. Mas principalmente a moral e a religião, ele vai olhar como sendo coisas que se originam da matéria, né? Como? Por meio de problemas fisiológicos, doenças. É como se fossem doenças. Então, o Nietzsche ele já vai ver o próprio espírito, a própria subjetividade, a própria liberdade humana. O Nietzsche vai ver como uma espécie de acidente da matéria, né? Claro que o Nietzsche ele não tem uma filosofia sistemática, né? Então, assim, ele diz uma coisa num livro, no outro livro ele pode dizer o contrário, né? Então, assim, mais um motivo para eu não fazer um grande esquema exegético aqui do Nietzsche, né? Mas o, o Nietzsche, ele vai encarar já a alma humana como uma espécie de acidente da matéria, e acidente não só no sentido de que é algo não substancial, mas acidente quase no sentido de acidente mesmo, assim, é uma coisa, pode ser considerado até um erro, um desvio, uma doença da matéria, se liga. Só que eu não sei se ele moraliza isso, né? Assim, mas ele dá a entender que é quase um erro, né? Ele fala às vezes assim que a, a nossa consciência é uma hesitação, né? O animal inconsciente, ele sabe o que quer, ele sabe como ir atrás, ele sabe onde é que tem, ele vai, pega e tal. O ser humano não, o ser humano hesita, né? Será que eu vou por aqui, que eu vou por ali? Então é uma hesitação do instinto, né? Então a consciência é uma hesitação do instinto e tal. Mas eu não sei se ele moraliza, se ele coloca o ser humano como um ser inferior, não, né? Na verdade, o Nietzsche ele experimenta muito, ele joga muitas hipóteses, né? E ele não escolhe uma que é a definitiva e tal. É difícil você achar isso no Nietzsche. E ele ficou doido, né? Não, não espanta isso, né? Acho que qualquer pessoa sadia que esteja assistindo até esses 27 minutos não se espanta que ele tenha ficado doido, né? Que não sabia antes, né? Claro que esse cara ficou doido. Mas enfim. O, então, toda a interpretação que o Nietzsche faz da camada espiritual do mundo, né, da vida humana, da existência humana, daquilo que é propriamente humano, é marcado por essa visão prévia, né, de que a alma é um acidente da matéria, né? Então, ele vai ele vai dizer que o que origina a moral e a religião são motivos materiais, né? E aí ele vai colocar, ele vai submeter a moral e a religião à natureza, às leis naturais. É um negócio meio trasímaco, sabe? Lá na República do Platão. Tipo, a justiça é a lei do mais forte. Tipo isso. Então, assim, se você é fraco e você toma o poder, esse poder é injusto. Se liga? E aí o Nietzsche encara que o cristianismo é isso, que o ocidente é isso. Que ele não consegue distinguir o ocidente do cristianismo, né? Porque ele não entendeu o cristianismo. Ele não entendeu a coisa, então ele coloca no mesmo. Né? Então ele coopera com a OTAN, né? Identifica o cristianismo e o Ocidente. O Nietzsche é um atlanticista, ele é um otanista, né? Ele é alemão, ele está no direito dele, né? Nós aqui estamos vacilando de ficar lendo Nietzsche. Mas, enfim. Não, ler beleza. A gente está vacilando é de ler e acreditar, né? E repetir, né? Que nem papagaio, né? Filosofia papagaio, né? Enfim. Então, o Nietzsche ele vai colocar que a verdadeira moral, a verdadeira religião é a moral romana, a religião romana,
que é a religião dos fortes, a moral dos fortes, né? Então, tipo, o verdadeiro Deus, né, é o Deus que representa a força, né? É um Deus guerreiro, é um Deus imperador, né? E o verdadeiro bem a verdadeira virtude é a virtude do imperador, é o bem do imperador, do cara que é forte, do cara que domina, do cara que se afirma, né? E essa moral cristã, essa coisa de o Deus que morreu na cruz, o Deus dos humildes e dos pobres, o Deus dos fracos, o Deus que cura os doentes, o Deus que acolhe os sofredores e tal, para o Nietzsche isso aí é degenerescência, é a degeneração, é uma doença cultural, uma doença social, é, é a miséria, né, cara? E assim, eu lia Nietzsche numa época em que eu era meio ateu, meio agnóstico, meio macumbeiro, meio tudo assim. E eu morria de rir, cara, porque ele escreve de uma maneira engraçada, ele fica fazendo piada com as coisas, e principalmente o caso Wagner, o livro que eu achei mais engraçado dele, mas eu morri de rir no Genealogia da Moral, cara. Eu li o Genealogia da Moral rindo muito. Não tanto da última parte, que é do ascético, né, da ascese, que fala mais propriamente do cristianismo, mas na parte que ele fala da moral ocidental, lá no primeiro capítulo e tal, no segundo também um pouco. Aliás, primeiro livro, né? São 3 livros, se não me engano. Não, eu li demais quando ele fala dos Xandala, né? Isso é moral de Xandala. Esse cara é um Xandala. Eu achava isso muito engraçado. Mas em termos filosóficos, em termos substanciais, cara, o Nietzsche é um doente, cara. Ele é um degenerado, bicho. Tanto é que ele não materializou nada do que ele fala. Ele adoeceu, ele é um cara que não teve nem filho, nem casou, o cara não fez nada, meu irmão. Não vou xingar morto, cara, mas quem foi Nietzsche no jogo do bicho, mano? Parece esses templários do Forchan, se liga, é um cara que eu sou tem que ser guerreiro, tem que ser não sei o quê, o homem, o imperador, não sei o quê. Tu vai olhar pro cara, o cara é um punheteiro, um Zé Ninguém, se liga. Aí ele olha lá no computador, fica lá no computador assim, né, com a foto de um guerreirão, com uma coisa assim, se liga. Ou às vezes até o cara é. Às vezes o cara até é. Ele é um cara parrudão da academia, luta jiu-jitsu, luta muay thai, tem 40 namoradas, povoou uma região toda. Às vezes o cara até é isso tudo. Mas ele tem um emocional tão frágil que se tu cutucar com um palitinho ele desmancha. Se liga? Então o Nietzsche é mais ou menos isso aí, cara. Só que ele não é esse parrudão, ó, não. Ele é mais um desses templários do Forchan mesmo. E aí vem o Freud, né, cara? O Freud, eu já falei aqui sobre ele no vídeo que eu falo do Fanon, né? Então não vou me repetir muito, não. Mas o Freud, ele vai estabelecer a psicanálise, né, cara? Que é o estudo do inconsciente. Então, por Freud, religião, arte, cultura em geral, são uma forma de sublimação. A moral são formas de sublimação. O Freud, de certa forma, ele está seguindo um pouco a linha do Nietzsche. Só que por outros caminhos e tal, e chegando a outras conclusões, e inventando uma técnica específica e tal. É diferente do Nietzsche, mas é bem parecido, sabe? Então o Freud, ele vai dizer que tudo é uma sublimação. O que é sublimação? Sublimação é tipo assim, cara. Tu tem uma coisa que tu não consegue realizar no plano material. Então tu tenta compensar ela psiquicamente, se liga? Então tipo, é tipo assim, tu nem faz nem sai de cima, se liga? Tu nem entra nem deixa os outros entrar, se liga? Ou então assim, tu quer namorar uma menina e a menina tá nem pra ti, cara. Tu é um verme pra ela, tu é indiferente pra ela, ela nem te acha feio. Ela se importa tão pouco contigo que ela nem pra te achar feio ela te acha, se liga? Ela não acha nada, ela nem lembra que tu existe, se liga? Tu fala com ela assim pela quarta vez e ela fala contigo como se estivesse falando pela primeira, porque é como se ela não gravou o teu rosto, se liga?
E aí tu sofre muito com isso, cara. Aí, pra tu conseguir compensar isso, tu vai de alguma forma, ou tu vai tentar conquistar uma outra menina que parece com ela, ou tu vai tentar conquistar alguma coisa dessa menina, se liga, tu vai, tipo, ela é uma médica, tu vai se tornar o dono de um hospital, ela vai trabalhar para ti, tu vai tentar de alguma forma equacionar isso para tu não sofrer tanto, se liga. Então, o Freud, a base da realidade é sexo e desejo sexual, o impulso sexual. E a gente sublima esse impulso de várias formas. Então, por exemplo, para o Freud, a primeira paixãozinha, o primeiro amorzinho da criança é a mãe, né? O menino ama a mãe. E a menina também. Né? A menina também ama a mãe, de forma sexual. Olha a doidice desses caras. Olha quem é que é a base de sustentação do mundo. Depois tem uma guerra na Ucrânia, explode umas bombas nucleares e ninguém sabe por que é, né? Olha a mentalidade da galera que está sustentando o mundo atualmente. Então, por Freud, o menino e a menina se apaixonam pela mãe e quer ter... Só que assim, claro que eu estou falando isso, mas tem um... Não é tão grotesco assim, né? Porque por Freud, essa pulsão sexual no menino, na criança, né, no menino e na menina, não é a pulsão sexual que nem a gente tem adulto, de eu quero comer, né? Eu vou ali fazer o ato, perpetrar aquele ato. Não é assim, né? Para ele primeiro que para os psicanalistas em geral falam, né, assim, a sexualidade ela é uma coisa que ela é do corpo todo. E que aí, em cada fase da vida, a gente vai colocar ela mais em uma parte do corpo, né? Ele vai falar da fase oral, então ela está primeiro concentrada mais na boca, né? Então é aquela coisa de mamar na teta da mamãe, né? Tanto a menina quanto a menina, aquilo é que é o ato sexual, né? O desejo sexual é isso. Só que eu acho que chamar isso de desejo sexual é uma perversão do Freud, entendeu? É isso que eu tô querendo dizer. E aí depois vai para a fase anal, né? Porque é na época de você controlar, administrar, a fazer cocô e tal. E aí depois vai ter a sexualidade genital, que aí é na época em que a gente começa a se preparar para a reprodução, né? A partir da puberdade. Então, assim, esse é o centro da vida humana e tudo mais é uma sublimação, se liga? Então, como eu não posso ter a mamãe, então eu vou ter a mamãe de outra forma, eu vou transformar outra coisa na mamãe, então eu vou desenvolver um fetiche e etc. Então tem várias formas do ser humano elaborar na cabeça, aí o Freud vai estabelecer, né, como é que é a forma neurótica de, de canalizar essa energia psíquica, como é que é a forma psicótica de canalizar essa energia psíquica, e aí ele vai dizer que a estrutura familiar, a estrutura do Estado, as relações que os seres humanos têm, a cultura, tudo isso é uma forma como o ser humano vai elaborando esses conflitos internos da existência humana, né? Então, assim, quando a gente lê o Freud, se você tem um mínimo de juízo, a conclusão a que você chega é: nossa, mas esse cara não conseguiu separar direito da mãe dele, não, né? Tem alguma questão desse cara com a mãe dele. Mas, assim, isso não quer dizer que você joga toda a obra do Freud no lixo, porque tem muita coisa ali que é que nem o professor Eduardo Cruz fala, né? Quando um cara não é católico, você pega as fontes primárias, né? E a interpretação que ele faz dessas fontes primárias, você, opa, alto lá. Mas aquilo que ele estudou, aquela fonte primária, né? Você aproveita, né, cara? E às vezes, nem sempre a interpretação dele vai estar errada também, se liga? Então, cara, esses caras são a base do mundo moderno. E aí eu queria acrescentar um quarto cara que a galera não cita muito, que é o Machado de Assis. O Machado de Assis, ele é como se fosse a base de sustentação do Brasil contemporâneo, né? O Machado, ele é uma espécie de mestre da suspeita também. Só que ele não tem uma teoria, apesar de que você percebe sim uma teoria filosófica do Machado de Assis, que ele vai elaborando nos romances, se liga?
mas ele elabora em romances, né? Porque isso é próprio do brasileiro. O brasileiro ele tem uma tendência a elaborar filosofia de forma literária, né? É o filósofo literato, né? Que o professor Paulo Margutti chama de sanchismo, né? Na história brasileira. E o Machado de Assis ele tinha uma visão cética do mundo, né? Então ele de certa forma repõe o ceticismo na ordem do dia, né? Então você vai ver lá os personagens do Machado de Assis e as histórias do Machado de Assis, elas sempre estão materializando um destino inexorável, um destino do qual você não pode escapar, e esse destino geralmente não chega nem a ser trágico, porque ele é tragicômico, cara. As histórias do Machado de Assis, você ri da desgraça dos personagens, se liga. O Machado de Assis ele tá sempre contando piada das fragilidades dos caras, da baixeza moral dos personagens. Eles tentam sempre travestir de valores nobres, mas fica sempre claro que o motivo da ação dos caras é mesquinho, pérfido, baixo, pobre, fraco, vil, se liga, desprezível. E a conclusão das histórias sempre é uma desolação, uma coisa assim que não te motiva para coisas boas, se liga? Então Machado de Assis ele é um desses mestres da suspeita, cara. E ele faz isso de forma literária e ele é a base do Brasil contemporâneo, né? Tipo, tu não vai ver a galera exaltando José de Alencar como sendo o grande escritor brasileiro, nem nenhum cara que vem depois. É o Machado de Assis. E eu, particularmente, acho assim, cara, tecnicamente o Machado de Assis realmente é difícil encontrar um escritor que bata o Machado tecnicamente, se liga? O Machado de Assis é muito bom. Tecnicamente, ele é muito bom. Em termos de psicologia, ele também é muito bom, cara. Ele te coloca dentro da história e a análise psicológica que ele faz dos personagens e das situações é muito sólida, é muito convincente, te faz refletir sobre a natureza humana. O Machado de Assis é um bom escritor, sim. Só que o fundo filosófico do Machado de Assis, cara, é essa porcaria aí, se liga. É o mesmo fundo do Marx, do Nietzsche e do Freud, se liga. É uma visão materialista, é uma visão que não acredita de fato no Deus vivo que criou a humanidade para o céu, se liga. Então o Machado de Assis, ele parece que no final da vida ele conseguiu absorver a mensagem do Eclesiastes, né, cara? Mas a maior parte do tempo ele ficou lutando com isso aí, no ceticismo, ele ficou no ceticismo. Porque tem até um texto de um pesquisador brasileiro do Paraná, se eu não me engano, que discute o Eclesiastes, se o Eclesiastes é um livro nihilista, né? Porque esses caras eles são nihilistas, né? Principalmente o Nietzsche, né? E o Machado de Assis, né? Aí tem um artigo aí que discute se o Eclesiastes é nihilista. Aí compara, né? O Eclesiastes com o Nietzsche, com o Schopenhauer, com o Sioran, esses caras aí. E a conclusão que o cara chega é que o Eclesiastes não é nihilista. Por quê? Porque ele fala, né? O Eclesiastes era o livro preferido do Machado de Assis, né? Ele fala que o Eclesiastes ele fala, né, que tudo é vaidade debaixo do sol. Só que o cara que escreveu Eclesiastes não acredita que tudo está debaixo do sol, entendeu? Tudo é vaidade debaixo do sol. Mas acima do sol tem Deus, né? E aí Deus, ele, pela graça, ele salva tudo que está embaixo do sol também. Claro que o autor do Eclesiastes não conheceu Jesus, né? Mas ele já coloca alguma coisa ali. Ele já coloca que Deus colocou uma partilha de eternidade no coração humano. E quando você pega o final do livro, ele fala, né? Então o que você tem que fazer? Você tem que trabalhar, você tem que fazer isso, você tem que cuidar de cada dia, você tem que ser bom com as pessoas, você tem que não sei o que e tal, visando Deus, que é a sua origem, que é o seu fim, né? Então, o Eclesiastes não é nihilista, né? Ele não prega o nada, ele não prega o vazio, ele não prega o materialismo.
Ele prega um sentido para a vida. Só que esse sentido, ele só existe com Deus. E aí, cara, os mestres da suspeita, eles são aqueles caras que eles não veem o copo meio cheio, eles veem o copo meio vazio, se liga? Eles olham para os problemas, mas ninguém nega os problemas. Não precisa você ser um mestre da suspeita para você saber que existe desigualdade, para você saber que existe injustiça, para você saber que existe hipocrisia, para você saber que existe, né, motivos vis travestidos de motivos nobres, né, lobos em peles de cordeiro. Não precisa você ser um mestre da suspeita, nem precisa você aderir à filosofia desses mestres da suspeita para você saber essas coisas. Tudo isso você encontra no Evangelho até, né? Aliás, você encontra de forma magistral, é no Evangelho, né? Mas o que vai caracterizar os mestres da suspeita é que eles olham para isso e eles colocam isso como sendo a essência. Então, para os mestres da suspeita, o mal não é um momento do bem, é o bem que é um momento do mal. O bem é ilusório e o mal é que é a verdadeira substância, né? Então, para os mestres das suspeitas, é como se Deus fosse o diabo, como se o diabo fosse Deus, entendeu? É como se o que governa o mundo são as trevas. O bem é um momento ilusório, acidental nessas trevas, nesse vazio, nessa coisa desprovida de um sentido mais elevado. Para esses caras é isso, se liga? Então eles colocam uma lupa nos problemas e as soluções que eles encontram para os problemas é a solução do desesperado, é a solução do animal que está acuado, né? Por que você acha que o século XX e o século XXI estão desse jeito, cara? Porque esses caras, eles perderam o elo com o fundamento sobrenatural da vida, com Deus, né? Então o mundo perdeu o elo com Deus, né? Porque quis, né? Então nós somos um bando de filho pródigo. Então, cara, se em algum momento você vê que uma teoria ela tem como base esses pressupostos, Marx, Nietzsche, Freud e os seus seguidores, né? Tipo Sartre, Foucault, Derrida, Guy Debord, Lukács, Lenin, quem mais? Lacan, o próprio Jung que eu citei aqui, o próprio Fanon que eu citei aqui, o próprio Walter Benjamin que eu citei aqui. Se você vê que os pressupostos são esses, cara, você tem que ser um mestre da suspeita. Suspeite desses caras. Não vá na onda deles, não. Você liga? É o meu conselho. Se quer aceitar um conselho, o que eu tenho para dar é esse. O que a gente precisa fazer é o que o filho pródigo fez: retornar para a casa do pai, né? Porque nesse mundo aqui, desligado do nosso pai, o resultado que tem para a gente é que a gente vai ter que disputar a comida dos porcos. Até o escravo, lá na casa do nosso pai, se alimenta muito melhor do que eu posso imaginar nesse mundo desligado da ligação com Deus, né? Porque esses problemas que esses caras enxergavam, às vezes nem problemas eram, né? Tipo, a existência de uma hierarquia entre as pessoas, isso não é necessariamente um problema. Inclusive, isso é uma contradição entre o Nietzsche e o Marx, né? Porque o Nietzsche ele defende a hierarquia como sendo a essência da realidade. E o Marx é contrário, né, à existência de uma hierarquia, que todo mundo tem que ser igualado, né? Claro que tem nuances aí no Marx, né, não é tão simples assim, mas de certa forma é isso, né? Ele prega a igualdade, né? Igualdade radical, igualdade matemática, né? Que é uma coisa que é simplesmente antinatural, né? Nisso o Nietzsche está certo. Só que o Nietzsche ele prega a hierarquia como essa hierarquia do mais forte sobre o mais fraco, e não é bem isso, né? Existe sim, por exemplo, né, o trabalhador geralmente ele é mais forte do que o patrão, né? Porque ele é forte em termos de força física, né? Mas enfim, a hierarquia ela é natural, né? Só que ela é humana, né? A hierarquia ela não é ela não deve funcionar como um fator de opressão. Não é que a opressão esteja tudo bem, tá tudo bem oprimir, isso faz parte da vida. Não, não é isso. Agora, é normal, por exemplo, eu sou um professor, né?
é normal que eu esteja submetido na hierarquia a um diretor da escola. Eu não vou fazer a revolução dos professores contra os diretores, se liga. Só que ao mesmo tempo o diretor não é para me oprimir, se liga. Ele é para coordenar a escola, como dirigir a escola, né? Dirigir a escola. Aí tem os coordenadores ali também, aí tem os professores, tem os funcionários da cantina, tem a galera da limpeza, aí tem os estudantes, tem os pais, tem o colegiado escolar, aí tem a secretaria de educação, tem, entendeu? A hierarquia é normal, cara. Opa, é normal, se liga. Não precisa ter uma revolução, se liga, nesse sentido marxista. E aí o Nietzsche, ele olha para a doença, né, para Nietzsche e Freud, né, eles olham para essa coisa da nossa moralidade, da nossa alma, né, da nossa psique, da nossa mente, esses nossos processos mentais, essas nossas frustrações, o nosso sofrimento, etc. E olham para isso como com deboche, no caso do Nietzsche, né, com uns objetivos de ser um grande guerreiro, cavalgar a doença, né? É preciso cavalgar a doença. E já o Freud, né, vai olhar, tipo, olha, isso aqui é uma coisa doentia, existe um trauma nessa criança, não sei o quê. Cara, o fato de ter uma doença, o fato de ter um problema, de ter uma sombra naquilo ali, de ter uma coisa que não é muito bonitinha e tal, não significa que a estrutura seja uma merda, não, se liga? Tipo, pegar uma casa, essa casa aqui, ou uma casa qualquer, vai ter luz, vai ter sombra, se liga? Vai ter sujeira, né? É o mundo, cara, é o mundo como ele é, se liga? Vai ter uma parte bonita, uma parte feia, vai ter uma parte limpa, uma parte suja, vai ter uma parte forte, uma parte fraca. E por causa disso eu tenho que tentar eliminar toda a fraqueza, eliminar toda a sombra, eliminar toda a sujeira. Não é bem assim, cara. Não é bem assim. Tem males que vêm para um bem maior, tem males que só são males se você colocar a lupa em cima dele. Mas se você olhar para o grande quadro, ele não é um mal. Por exemplo, o ouvinte deve cagar, né? Deve fazer seu cocôzinho, não faz? Ele é sujo, ele é fedido, você não é recomendado que você coma. Tem uma galera que tem uma dieta de comer merda aí, mas eu não sei como é que isso funciona, não. Eu sei que se você chegar numa privada e se alimentar com aquilo ali, você vai ficar doente, capaz de você morrer, né? Aí o que você vai fazer, cara? Isso é um problema necessariamente? Não, cara. Tu vai lá na privada e faz, pronto, limpa, toma banho, pronto. Vida que segue, se liga? Faz parte da nossa existência material, se liga? É assim que a existência material é. Então essa galera, eles são meio gnósticos, se liga? Eles olham pro mundo e acham o mundo muito esquisito, muito problemático e, cara, tem que ter um caminho que você sai disso aqui. Aí no caso do Marx é a revolução, no caso do Nietzsche é a genealogia da moral, né? No caso do Freud é a psicanálise, no caso do Machado de Assis não tem caminho. O Machado de Assis ele tá mais pro ceticismo, não tem caminho não, cara. O caminho é você não acreditar em nada e ficar na sua. Então é isso, cara. Mas eu recomendo sim que a gente leia o Machado de Assis, que é um autor nacional, é importante para a gente, tanto para a gente ter uma visão do Brasil, como porque é uma boa literatura, e também, cara, para também a gente fortalecer um pouco a nossa casca, sabe? O Machado de Assis ele dá uma casca dura, porque ele é um bom antídoto contra o excesso de sentimentalismo e de idealização da realidade. Mas eu recomendo, sinceramente, que primeiro você leia o Zé de Alencar. Porque o Zé de Alencar ele vai oferecer a visão da virtude, a visão do bem, a visão do que é correto, a visão da esperança, a visão da fé. Né? O Alencar ele era realmente um autor mais católico. Né? O Machado de Assis é um católico em crise existencial e crise da fé. Então, o Machado de Assis ele deve ser lido depois dos românticos. Essa é a minha recomendação, tá? Mas eu ainda tô lendo Machado de Assis, cara. Eu não li tudo do Zé de Alencar, mas eu li bastante coisa do Zé de Alencar. Machado de Assis eu ainda li pouca coisa. Mas quando eu termino, eu me comprometo, não sei o que o futuro me reserva, mas a minha ideia é essa, né? Quando terminar de ler o Machado de Assis, gravar um vídeo falando o que eu concluí.
né? Eu não pretendo ler tudo do Machado de Assis, não, mas ler assim, as obras que eu considero essenciais, pelo menos os romances, né? E aí eu me comprometo, se eu estiver vivo, né, se eu tiver computador, se eu tiver as condições mínimas para isso, né, a gravar um vídeo falando o que, tipo, Machado de Assis 10 anos depois, o que, que eu ainda penso agora depois que eu li o resto da obra dele, né. Então é isso, galera, falou, valeu.